Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Segundo o portal do Ministério do Turismo brasileiro e o portal da Terceira Idade, as pessoas com mais de 60 anos são responsáveis por mais de 18 milhões de viagens ao ano. E mais de 32% desse público viaja de 2 a 3 vezes por ano. E com o crescimento da expectativa de vida da população e de uma vida muito mais saudável que a gente tem hoje em dia, hoje 14% dos brasileiros têm mais de 60 anos. Mas a estimativa é que essa população chegue em 2060 a 34%. Um nicho que só cresce e que cada vez busca uma qualidade de vida e prazer nas coisas que faz. E hoje é esse exatamente o nosso tema do podcast. E para isso a gente tem como convidada aqui, eu e a Mari, estamos com a Silvia Iano do blog Sentidos do Viajar e a Lilian Azevedo do blog Uma Senhora Viagem. Sejam muito bem-vindas e obrigada pela participação. Muito obrigada em receber a gente aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, né? A Silvia e a Lilian falam sobre dicas e experiências de viagem depois dos 60. E além dos blogs, elas fazem juntas o podcast Viajantes Bem-Vividas. Então, os nossos ouvintes têm mais uma dica de podcast de viagem para colocar na sua lista. Hoje elas vão contar para a gente como é que surgiu essa trajetória. Então, eu queria que vocês começassem exatamente por isso. Silvia e Lilian, conta para mim, que eu estou muito curiosa, sobre como surgiu e qual é a história que está por trás dos Sentidos do Viajar e de Uma Senhora Viagem. Bem, eu posso começar. Primeiro, queria também, mais uma vez, aí agradecer pelo convite. É muito legal a gente estar aqui podendo falar, né, do nosso trabalho. O meu blog, Uma Senhora Viagem, ele já tem 10 anos, vai fazer 11 esse ano, final de ano, e ele surgiu após a primeira viagem que eu fiz, assim, onde eu organizei absolutamente tudo sozinha. Eu digo sozinha entre aspas, porque, na verdade, foi em 2009, final de ano, que eu descobri a existência de blogs de viagem, e foi com a ajuda deles que eu consegui montar essa viagem de 10 dias em Paris, completamente com a ajuda de blogs, tudo, absolutamente tudo. Eu voltei dessa viagem assim, tão encantada com essa generosidade, né, dos blogs, em tudo que eu encontrei, era assim, absolutamente tudo. Era transporte, onde comer, farmácia, tudo você encontrava ali. Quando eu voltei assim, me sentindo muito agradecida, muito feliz, né? Eu falei, poxa, dessa forma eu vou poder viajar mais, né? Eu vou poder viajar com mais frequência, com muito mais autonomia. E aí eu falei assim, eu acho que é uma forma de eu devolver, né? Essa mesma ajuda que eu tive me fez tão bem, me proporcionou a viajar, então eu também vou fazer a mesma coisa, porque isso pode ajudar outras pessoas. Eu sempre viajo com meu marido e eu nunca viajei, quer dizer, nunca é mentira, eu já viajei de excursão, mas foram pouquíssimas vezes na minha vida. Então, na verdade, o que estava faltando era mais essa coisa de reservar hotel, providenciar passagem aérea, todos esses detalhes, e eu pude fazer isso com a ajuda de blogs. A partir daí, eu criei Uma Senhora Viagem. E a minha experiência foi assim, para a criação do blog Sentidos do Viajar. Tudo começou lá quando eu tinha 10 anos de idade, que minha mãe, depois de ficar viúva com 5 crianças, eu mais velha com 10 anos, estipulou para a família que nós faríamos uma viagem ao ano juntos de férias. Então, todo ano ela enfiava num fusquinho os 5 pirralhos e ia para uma famosa road trip, né? Naquela época não tinha esse nome. E assim, ali eu comecei a cultivar o bichinho da viagem. E isso só foi crescendo ao ponto de, como muitos sem recurso para viajar, eu na universidade entrei no coral da universidade só para ter um caminho para poder viajar de uma forma mais barata. E aí a vida foi dando algumas oportunidades. Finalmente, como profissional, eu fui trabalhar numa instituição nacional que o pré-requisito era poder viajar. Pensa bem, se isso não é um presente.
E aí, por meio desse trabalho, eu viajei o Brasil todo e viajei para muitos lugares fora do Brasil também. Nessa ocasião, então, porque eu tinha muitas experiências e às vezes eu esquecia o que eu fazia, eu comecei a anotar. E anotava tudo, o que eu fazia, o que eu visitava, porque sempre eu dava uma emendadinha com alguma parte de lazer, né? A viagem de trabalho complementando com uma semana de férias, alguma coisa assim. E aí eu anotava onde eu almoçava, onde eu me hospedava, que atrações eu via, e aquilo ali, aquele material que ficava em papel, né, em coisa eletrônica, eu compartilhava com os amigos, porque aí as pessoas disseram, você já foi para tal lugar, o que você fez, não sei o quê, eu mandava aquele documentozinho ali, eletrônico, né? Depois comecei a divulgar no Orkut, se é que vocês lembram do Orkut, né? Depois veio o Facebook, e aí as coisas começaram a evoluir. Nesse caminho, né, nos meus registros, uma colega minha de trabalho, a Aurinha, que é a verdadeira inspiradora do meu blog, ela começou a dizer, Silvia, você anota tudo, você conta para a gente, você dá dicas e tal, você precisa criar um blog. Eu não tinha a menor ideia do que era blog. E um dia ela me chamou na sala dela, ela, vem cá, vou te mostrar. Daí ela me mostrou uns 3, 4 blogs de viagem que ela seguia. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu digo, nossa, eu nunca tinha visto, não sabia que existia. Mas naquela época eu trabalhava 14 horas por dia. Não tinha a menor chance de eu fazer um blog. E o tempo passou, eu continuei com as minhas anotações e compartilhamento com os amigos. Me aposentei. Quando eu fiz 55 anos, eu me aposentei. E aí a vida muda, né? Muda muita coisa. E a primeira viagem que eu fiz pós-aposentadoria foi nada mais, nada menos do que para a Polinésia Francesa. Quando eu cheguei na Polinésia Francesa, que foi assim um presente, né? Com aquele encantamento, aquela beleza, aquela riqueza toda, eu digo, gente, me voltou a dica da Aurinha. E eu falei assim, gente, agora eu tenho tempo. Por que não fazer um blog e começar mostrando Polinésia Francesa, que é tão linda? Voltei para o Brasil e fui à luta descobrir a tecnologia disso, né? Porque eu não conhecia nada de como criar blog nem nada. E fiz, assim, o nascimento do blog Sentidos do Viajar, e que foi ao ar em 2014. E está aí até hoje, dando alegria, pelo menos para mim. Eu espero que para muito mais gente. Olha só, obrigada por compartilharem 2 histórias diferentes, mas que tem muito dessa inspiração para compartilhar informação, compartilhar experiência, e é isso que importa. Acho que isso é uma característica bem comum nos viajantes. A gente gosta de contar sobre aquilo que a gente vive, para que as pessoas se inspirem e criem os seus próprios momentos. Muito legal, 2 histórias muito inspiradoras. E aí eu vou fazer uma pergunta já mais específica sobre a viagem 60 mais, né? Vocês trabalhando nesse nicho e falando com esse público, vocês veem como ainda a viagem de pessoas 60 mais como um estereótipo? Como é que vocês veem esse mercado hoje em dia e a mudança que eu, pelo menos, acho que existe uma mudança que está acontecendo nesses paradigmas, talvez, pelo crescente público também, que a gente viu que é um público gigante. Como é que vocês veem esses estereótipos da viagem? A gente acha que ainda existe um certo estereótipo em relação aos idosos, mas não é especificamente no nicho de viagem, né? Em todas as áreas ainda existe alguma coisa, né? Você vê às vezes assim imagens de pessoas curvadas de bengalinha ou senhorinhas de chale, né? Para representar pessoas idosas, mais velhas, acima dos 60 anos. Não que isso não possa ser, existem pessoas idosas assim, mas existem muitos outros tipos de idosos, né? Não é uma categoria homogênea. E a gente acha que a tendência é isso diminuir cada vez mais, né? Porque assim, nós que somos 60 mais, nós estamos aí em todos os lugares, né? E a gente tem a impressão que está se tornando cada vez mais visível, né? Ao mundo inteiro os idosos, 60 mais, 70 mais, 80 mais. Não tem como ser diferente. Você no início falou do número de idosos, né? Nós já somos hoje mais de 30 milhões de idosos só no Brasil.
né? E somos um público que consome viagem, lazer, moda, gastronomia e tudo, né? Uma coisa que eu acho que assim, seria muito rico é se os destinos turísticos eles fizessem campanhas, publicidade, né? Organizassem viagens que muitas vezes, né, convidam pessoas para conhecer novos destinos, novas hospedagens, né, novos pontos turísticos, que eles fizessem isso convidando pessoas de 50, 60, 70, né? Porque nos incluiria, né? Nos representaria e inspiraria cada vez mais pessoas com 60 a mais. Quando uma pessoa olha uma publicidade sobre viagem e só tem pessoas jovens, né? Parece que o idoso não viaja, ou então ele olha e diz, poxa, isso não é para mim, né? E não é verdade. Então, eu acho que seria muito rico que cada vez mais os destinos mostrassem que nós, 60 a mais, também estamos aí viajando, e isso pode quebrar né, cada vez mais esse estereótipo, né? Outra coisa que eu percebo também é que o envelhecer está modificando, né? Quando a gente vai aí lembrar das nossas avós, né? Nossa mãe mesmo, quando tinha 50 anos, era uma pessoa que já incorporava uma forma de ser velho. Era reconhecido e tomado como próprio de si mesmo. Hoje o que a gente vê é que as pessoas estão envelhecendo de uma forma mais ativa, mais dinâmica, estão se cuidando mais fisicamente. Você olha num parque, está cheio de pessoas com 60 a mais, andando, caminhando, fazendo atividade física nas academias também. Tem mais cuidado com a alimentação. Então, hoje, a gente fez 50 anos, 60 anos, 70 anos, a gente está na plenitude do vontade de fazer, dos desejos, eu falo, né? Quando acabam os desejos e os desejos ampliados, acaba a vida, né? E eu vejo que o idoso, o 60 a mais, o 50 a mais, 70 a mais, está com desejo de aventurar, está com desejo de conhecer coisas novas, de conversar, de bater papo. Eu sempre venho à minha cabeça o avô do meu genro, que tinha 94 anos, coisa mais linda do mundo, adorava conversar e conversar com todo mundo, com jovem, com idoso, e adorava tirar chapa, ele chamava chapa, era tirar foto, e estava sempre ativo. Então, sempre queria mais. Ele estava preocupado o que ele ia fazer na vida quando a filha dele, que cuidava dele, morresse. Então, você vê o chip de pensamento. Ele não estava pensando que ele ia morrer, ele estava preocupado que a filha morresse antes dele. Então, eu acredito que tem muito isso. Essa energia vital do idoso hoje move ele para frente, né? E embora a gente ainda perceba que o tabu é grande, embora a gente ainda veja o idadismo, hoje mesmo eu vi um comentário de uma grande influencer aí, dizendo que preferia comer cocô, aliás, ela comeria cocô se o cocô a tornasse e mantivesse jovem, que eu fiquei chocada. Eu penso que não, que nós hoje já estamos aprendendo a envelhecer, que estamos aceitando mais as ruguinhas, que estamos aceitando mais as dificuldades, mas não paramos de fazer as coisas. Tem muitos que continuam no seu trabalho, tem muitos que fazem a aposentadoria, mas buscam outra atividade, vão realizar seus sonhos que não puderam fazer enquanto trabalhando, e muitos que gostam de viajar estão na vida do viajar, porque gostam de fazer, gostavam quando eram jovens, gostavam quando adultos e gostam ainda como idosos. Então, eu acho que também a gente tem algumas contribuições hoje, né, pequenas ainda, mas temos a questão de você ter preços diferenciados para as atrações para a terceira idade, né? Para os shows, para entrada em parques, sendo no Brasil ou fora, isso contribui. Também acho que ainda falta muito de acessibilidade para os idosos, para as pessoas com deficiência. Eu fui ao Chile e fiz um passeio nos lagos. Eu fiquei admirada de ver que naqueles montes eles fizeram ao lado assim um caminho enorme de rampinha de madeira, onde a pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida, poderia acompanhar. Então, uma pessoa que já tem algum problema, né, de locomoção pode ser ajudada. Então, acredito que nós temos uma população que vai cada vez representar mais no mundo e também no Brasil. Essa população hoje, ela tem tempo, a grande maioria muitas vezes até o chefe da família, financeiramente é o que cuida da família, tem recursos financeiros, eu não estou generalizando, né? Mas tem muita gente desse grupo da terceira idade que tem condições financeiras e que quer viajar. Então, é realmente uma economia prateada, como assim é chamada, né? E quando os veículos de turismo entenderem isso, os próprios destinos, os hotéis, as atrações, entenderem e começarem a estimular a vinda da terceira idade, eu acho que ainda vai se ampliar muito mais o turismo. Eu acho que a grande diferença mesmo é a gente incorporar a ideia de que envelhecer não é um fardo, como você falou da influencer, né? Não é um problema, é muito mais um privilégio do Isso. que um fardo, né? E mostrar que a gente tem vida, a gente está envelhecendo com mais saúde, né? Com mais vida e quer mais, né? Diga aí, quando eu trabalhava, eu ficava louca para ter mais tempo para viajar ou para viajar no contrafluxo das férias. E o aposentado da terceira idade, ele pode fazer isso. Ele pode viajar a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser e contra o fluxo do grande movimento, aonde facilita tudo, né? O preço, não vai ter fila. Então, como você diz, um privilégio envelhecer e viajar. Inclusive, para a própria... Fala, Mari. Depois você conta, André, curiosidade minha aqui. Você acha que o acesso ao idoso nos destinos é mais uma questão financeira, por exemplo, porque eu vejo destinos que são muito caros, são basicamente idosos que vão. Por exemplo, os hotéis 5, 6 estrelas de luxo em Manaus. É um público muito idoso que vai. Então, assim, seria, na verdade, o acesso mais democrático de todos os locais turísticos para uma idade 60 a mais? Eu acho que sim, Mari. Não, então, porque é uma coisa que eu estava pensando aqui agora, porque sempre quando eu vou em algum lugar que é assim, 5 estrelas, ou que é um turismo assim, de alto luxo, eu pergunto quem que é o público que frequenta? E a maioria me fala, é 60 a mais. Aí eu fico pensando, nossa, não é que eles não têm acesso ao turismo, é o poder aquisitivo para um turismo mais amplo, que não está alcançando porque não tem a estrutura, não tem os serviços e tal, para quem não consegue pagar esse alto luxo. Ou não, posso estar enganada, mas assim, do que eu tenho perguntado. Eu entendo assim, como a Lilian falou, os 60 mais não é um grupo homogêneo. Você tem de tudo, né? Você tem pessoas que estão fisicamente muito bem, tem pessoas da mesma idade que não estão bem, e tem pessoas mais velhas que estão melhores que os mais novos. Tem gente que tem um poder aquisitivo muito bom, que trabalhou a vida inteira, angariou, ganhou, poupou, economizou e tem dinheiro. Tem gente que tem médio dinheiro e tem gente que não tem também. Então, a gente tem aí uma demonstração da sociedade como um todo. O que eu vejo existe sim um nicho da terceira idade, desse grupo que financeiramente está muito bem, e já está exigente. Ele quer um ambiente mais sofisticado, ele não quer aquela confusão de resort com o menino gritando, chorando, berrando, ele quer atividades diferenciadas, por exemplo, uma enogastronomia, uma caça, uma pesca. Então, esse grupo, sim, ele vai procurar essas opções de hospedagem mais luxuosas, mais diferenciadas. Mas eu acho que a grande massa não é esse grupo. Eu acho que a grande massa é da classe média, média-baixa, que quer viajar e que muitas vezes não consegue viajar porque alguns não têm mesmo recurso, não sabem organizar sua própria viagem,
quando vão viajar, ficam sem... Tem que pagar alguém para montar tudo e aí pode encarecer. E também tem a questão dos próprios destinos, né? Como eu falei, muitos destinos não estão apropriados. Vamos dizer, eu tenho amigas minhas que já estão com seus 80 e tantos anos, que já têm uma dificuldadezinha de mobilidade, né? Subir coisas, escadarias muito grandes já fica mais difícil, descer escada. E aí nós ainda temos, pelo menos no Brasil, mas em muitos outros lugares também, uma falta de visão para esse tipo de coisa, que não atende só a pessoa da terceira idade, mas atinge também os pais que estão com carrinho de bebê, né? O jovem que porta alguma deficiência. Então, é um grupo mais amplo que precisa de atrações e de pontos de turismo, de viagens acessíveis. Então, acredito que tem aí uma mescla. Eu acho que assim tem alguns destinos também que eles se dizem assim, destinos para a terceira idade, destino para idosos, quando na verdade eu acho que tinha que quebrar isso, né? Porque qualquer destino pode ser para o idoso, né? E às vezes o idoso fica com esse olhar, né? Eu queria ir para tal lugar, porque aquele é o que tem sido vendido como um lugar para a terceira idade. Por isso eu falei, eu acho que se a publicidade ela ampliasse, ela quebrasse, ela nos incluísse também numa propaganda, mostrando 3, 4 amigas idosas, casais idosos sozinhos, fazendo turismo nos mais diferentes lugares, talvez contribuísse, né? A moça que passa roupa lá na minha casa, ela trabalhou na minha casa como diarista, né? E agora ela adora viajar, ela está com 59 anos, ela junta o dinheirinho dela para ela ir na viagem nos lugares que ela gosta. Então, ela gosta de ir à praia, ela gosta de ir a um parque, ela junta dinheiro para ir. Mas ela também sempre me ouviu falar de viagem, ela aprendeu essa coisa de que viajar é uma coisa legal, mas ela vê que isso ainda não é uma coisa natural no grupo onde ela vive, né? Então, eu acho que precisava se democratizar mais isso, né? E aí eu vou perguntar, acho que na verdade, seguindo até o tema, eu ia perguntar qual eram os destinos mais procurados, né? Mas a Lilian já falou um pouquinho, que acho que qualquer destino é destino, basta identificar o seu perfil. Mas a minha pergunta é assim, dos seguidores de vocês, do pessoal que interage nos blogs, quais são as maiores dicas que eles pedem? Talvez muito isso de, sim, como conseguir viajar e montar a sua viagem, sozinho ou com a ajuda de pesquisa e sem precisar contratar alguém. Isso acontece? Do pessoal estar procurando vocês para isso? Sim. Olha, no blog e no Instagram eu não percebo que seja o meu público, né? Eu acho que é mais ou menos semelhante ao da Silvia. No blog e no Instagram é um pessoal de 35 com uns 54, mais ou menos. Esse é o grosso, tá? E a interação, as dúvidas, elas são variadas, mas geralmente é o que fazer naquele destino, onde se hospedar, onde comer, ou dizer, essa dica que você deu é muito legal, que interessante, mas eu não percebo na questão do blog um público 60 mais prioritariamente. Para mim é muito comum também, assim, essas mesmas perguntas. Eu acho que o que varia um pouco disso seria termos de segurança, se tem que tipo de transporte, como fazer mais barato, mas em geral é isso, o que conhecer, como chegar, se dá para ir sozinho, sozinha, né? Que é uma das questões da terceira idade, tem muita gente sozinha também. Então, mais nesse sentido. Mas eu ainda queria comentar um pouquinho sobre os destinos para a terceira idade, porque eu acho que quando você pesquisa na internet, eu já fiz esse exemplo, destinos para a terceira idade. O que aparece? Excursão para balneários termais,
hotéis fazenda, e geralmente são aquelas coisas assim bem retiradas, né, de paz, de tranquilidade e tal, como se a gente sempre quisesse ficar no silêncio absoluto. Eu adoro silêncio, gente, mas eu também gosto de um agito. Então eu acho que tem uma inversão e não deixa de ser um pouquinho aquele estereótipo que a gente falou da diferença, né? O que eu percebo é que não tem um destino mesmo próprio para a terceira idade e cada um vai fazer a sua decisão conforme aquilo que gosta, né? Então, se quando você era jovem você gostava de acampar na praia, provavelmente você vai gostar de aventuras. Talvez você já não acampe mais na praia, porque fica um pouco mais desconfortável para quem já tem 60 anos. Mas tem gente de 60 anos que é aventureiro e que ainda acampa na praia. Eu tenho vários amigos meus da minha faixa etária que viajam de moto, vão de motocicleta em grupo ou sozinhos, inclusive uma mulher, e que vai de moto pelo mundo afora, curtindo a vida e explorando com as suas Harley Davidson e aquelas outras motos poderosas, uma Ducati, não sei o quê. Amigos meus de 60 a 70 anos. Então, eu acho que tanto aquilo que ele gostava na vida antes, por exemplo, gostava de ir à praia, provavelmente ele vai optar por praia. Gostava de serra, serra. Mas ainda tem uma questão, a vida vai te amadurecendo e você vai tendo oportunidade de conviver também com outras coisas, né? Com outras experiências na vida. Por exemplo, o meu caso, eu vou citar uma coisa muito minha. No decorrer da minha vida, eu não tinha tomado vinho até, eu acho que meus 26 anos. Depois disso, na minha vida profissional e tal, eu tive contato com vinho e agora, muito mais recentemente, eu entrei para um grupo das mulheres amigas do vinho. Então, neste grupo, porque eu já estava interessada no vinho e tal, acabei conhecendo pessoas, eu descobri um outro mundo que eu não tinha convivência, que é estudar o vinho, conhecer o vinho, apreciar a vinícola, a forma como se faz, como é que produz e tal. E isso desperta em mim também o desejo de viajar para enoturismo, assim como desperta em outras tantas mulheres, outros tantos homens que descobriram isso no meio do caminho. Então, o que eu percebo é que os destinos, eles são escolhidos conforme o que a pessoa aprecia, não é a idade. É o que ela gosta, o que ela já gostava e o que ela passou a gostar na experiência da vida. E aí, então, não existe. Tem gente que gosta de ir para as termas, vai para as termas, mas não é uma coisa genérica. Eu, por exemplo, não me convido para ir para termas, porque eu não vou, não gosto. Então, isso varia de gosto para gosto e não é da idade, é o que eu queria ressaltar. Então, a pessoa ela vai escolher conforme o gosto, se ela tem companhia, por exemplo. Se ela tem companhia, pode ser que ela escolha alguns lugares, e se ela está sozinha, pode ser que ela não escolha aqueles lugares. Até lugares que ela gostaria de ir, mas que possa ser um pouquinho inconveniente ela ir sozinha, por exemplo. Ir sozinha para Marrocos? Não dá? Então, desculpe Marrocos, gente, que eu adoro Marrocos, né? Nem devia ter falado de Marrocos. Mas, enfim, assim, você estando sozinha, e como mulher, inclusive, né? Porque quer queira, quer não, a gente tem essa ainda... o mundo ainda te vê diferente, né? Então, isso também vai impactar nas tuas decisões, né? E outra coisa, se você tem autonomia, de decisão, de deambulação, né, de andar e tudo. Aí você pode fazer escolhas que você não faria se você não tem. Então, são outros fatores que são levados em conta na escolha do destino, e não só a idade. Eu queria só acrescentar, Silvia, uma coisa que nós sempre conversamos, que é o seguinte: se você tem desejo de conhecer um destino e acha que aquele destino oferece certos desafios, mas você tem muita vontade, não deixe de ir, mas se prepare para visitá-lo, né? Então, quando eu fui a Machu Picchu, eu tinha uma questão de saúde, era o meu sonho visitar Machu Picchu, então eu não deixei de ir, mas eu fui ao médico, eu vi com ele se havia alguma coisa que pudesse ser arriscado, um impedimento e tal, me preparei para isso e fui. Né? Se você quer viajar para um lugar que você adora, que tem cachoeiras, que tem trilhas, né?
você se prepara, você faz uma ginástica, um treinamento mais específico para aquilo e tal, para você não deixar. Agora, pode ser sim, que você, sei lá, seja apaixonado por um lugar e por alguma razão você não possa fazer o passeio completo, você vai para outro lugar. Mas eu acho que o importante que nós, que somos 60 a mais, queremos deixar para vocês é isso, de que não existem destinos, na nossa maneira de ver, né? Não existem destinos para viajantes 60 a mais. Né? O destino ele está mais relacionado ao que a gente já falou aqui, ao perfil do viajante, e que pode mudar. Né? Ele pode ter sido mudar, como a Silvia falou, e a gente se preparar para fazer. E, aliás, aproveitando, a gente tem o primeiro episódio do nosso podcast. O lançamento do nosso podcast em agosto do ano passado foi exatamente sobre esse tema. Existem destinos específicos para as pessoas 60 a mais? Então, quem quiser aprofundar, a gente ainda fala mais um pouquinho lá sobre isso. Perfeito, e eu concordo com vocês. Eu acho que o destino, quem faz é a cara do viajante, é o perfil do viajante, né? E eu concordo com a Silvia, eu não me convide para ir para termas. E nem eu. E nem para hotéis, aqueles que você fica internado no hotel. No máximo que eu consigo é um final de semana. Não faz o meu perfil e nunca fez. Então, acho que nem depois dos 80 vai fazer. Com certeza. E a conversa está ótima com a Lilian e com a Silvia, e eu queria pedir para que elas dessem alguns exemplos, ou um exemplo dos perrengues, para a gente dar uma fechada aqui, contar alguma história do que é um perrengue de viagem, considerando o público de 60 a mais, que a gente pode pegar de dica, por exemplo, para evitar, ou para tomar cuidado, ou se preparar melhor na nossa próxima viagem. Eu acho que a gente pode colocar sempre, antes de falar dos perrengues, que o planejamento da viagem é tudo, né? Independente de se você vai planejar sozinha ou se você vai contratar alguém para planejar. A gente também tem um episódio lá no podcast falando sobre isso. Porque do planejamento é que você garante que os perrengues sejam menores. Por outro lado, eu vou começar contando um perrengue bom. Eu tenho uma forma meio aventureira e eu adoro... mas quando eu estou acompanhada, porque sozinha eu não tenho muita coragem de fazer isso, não. Mas, assim, quando eu estou acompanhada, eu adoro fazer uma viagem sem muito rigor de data. Eu gosto de, por exemplo, ir fazendo a viagem e ir marcando os hotéis de hospedagem ou os locais que eu vou me hospedar no meio do caminho, porque aí me dá mais flexibilidade. Eu gostei dessa cidade, eu quero ficar 3 dias e não 2, como eu tinha pensado, eu posso ficar, né? E às vezes, se você fecha todo o seu roteiro de hospedagem, você fica presa, porque não dá para cancelar em cima da hora. Então, eu vou contar um perrengue legal. Primeiro, eu fiz uma viagem com uma amiga muito querida para o sul da França, de carro, e a gente fez esse esquemão, ela topou e a gente fez esse esquema. E estava dando tudo certo, a gente ia indo, ficava mais, mudava, achava hotel, até que nós chegamos numa cidade, já tipo assim, no anoitecer, umas 5h30, 6 horas, e fomos procurar o hotel. Não tinha lugar para se hospedar naquela cidade. A gente deve ter ido assim em 6 hotéis, e os hotéis ficavam com pena da gente, e dizia, olha, eu vou ligar aqui, eu vou tentar aqui, vai naquele ali. E a gente rodou e não conseguiu hospedagem. Até que uma pessoa lá inspirada indicou, eu acho que vocês vão conseguir em tal lugar. Aí nós chegamos naquele lugar. Quando a gente entrou, eu achei meio esquisito o lugar, assim, tinha umas esculturas meio sensuais demais, uma coisa assim, né? Mas tudo bem. Entramos. Quando a gente entrou no quarto, era uma única cama de casal, com uma coxa roxa como é aquele... esqueci o nome do tecido, aquele tecido bem sensual, brilhoso, e o quarto todo cheio de umas coisas diferentes. Eu digo, caramba, nós estamos num motel, ou um motel sofisticado, ou um lugar, não sei o que era exatamente. E eu e ela numa cama de casal, e eu digo assim, para mim não tem problema. Ela dizia, para mim também, vamos embora, vamos enfrentar. E a gente curtiu pra caramba aquela noite, dormiu, descansou, não deu nem bola. No dia seguinte saímos numa boa, dormimos tranquilas, e a gente tem história para contar, né? Então eu acho que essas coisas muitas vezes também são interessantes, desde que não ameacem a tua segurança, né?
por isso eu não faço sozinha, porque às vezes você não consegue mesmo a opção e aí você fica um pouquinho desassistida, mas em companhia eu gosto dessas aventuras porque é isso, é um negócio diferente, é uma aventura, você conhece um lugar que você jamais entraria, né? Porque por opção eu não iria procurar aquele hotel, mas era todo limpo, todo bem arrumado e tal, só era um ambiente diferente, não era um hotel tradicional, né? Então esse é um perrengue que eu considero um perrengue legal e tem história para contar depois. Mas, além disso, eu lembro aqui de coisas que também eu já vivenciei em viagem, e às vezes eu sou tão entusiasmada, né, com a coisa da viagem, eu adoro bater papo, eu adoro conversar com as pessoas, e às vezes, e hoje, eu já percebo que eu fico... você tem que ter um pouco de cuidado, porque, em especial, eu tive uma experiência em Cuba, onde eu estava tão entusiasmada e uma pessoa chegou, se apresentou, deve ter ouvido a minha conversa e pegou a minha conversa sobre música, porque eu adoro música, música do local, música típica. A pessoa disse que era músico, que ia tocar em tal lugar assim, assim, e aí começou um papo e tal, 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 e eu me entusiasmei com aquela conversa, porque ele era um professor de música da universidade, não sei o quê, tudo conversando, né? Nada de prova. E aí convidou para que ele ia nos mostrar um lugar muito bonito que eu não tinha posto na lista das atrações. E eu, toda entusiasmada, fui com a pessoa. Eu estava acompanhada e tal, mas fui com a pessoa. Aí dali, e era mesmo um lugar muito bonito, não sei o quê, muito interessante, uma coisa peculiar, bem típica do local. E em seguida, na história, surgiu comprar charuto e não sei o quê. Ele disse, eu posso levar vocês num lugar que vende charutos de ótima qualidade, que vocês vão ter certeza que não é falso, e bons preços. E concordamos e fomos. Quando a gente entrou no lugar, eu digo, cara, nós estamos numa fria. Eu senti uma coisa ruim, o ambiente era estranho, e ali poderia ter sido um golpe de nos assaltar, até mesmo matar a gente, se fosse o caso. Então, eu vi que ficamos muito, muito, muito perto do perigo. Não aconteceu nada, a gente saiu de lá, essa pessoa depois só quis mesmo que a gente pagasse uma refeição para ela. Então, na verdade, a necessidade dele era muito mais de comer do que outra coisa, beber e comer. Mas a gente se colocou em perigo. Então, o que eu deixo aqui de aprendizado dessa situação é que a gente não tem que se fechar por completo e evitar falar com as pessoas, deixar de fazer amizade, não é isso. Mas tem que estar atenta, ligar a sensibilidade da percepção, né? E ficar atenta com as pessoas, porque nesse mundo tem muito mais gente boa, mas também tem gente ruim. Essa sensibilidade, né? Essa ajuda divina que eu falo, de você perceber que é alguma coisa que não está certo, isso só vem se você está conectada com esse pensamento. Então, viajar é super bom, relacionar com as pessoas é excelente, conhecer lugares diferentes é excelente, mas você tem que ter um crivo para não se colocar em risco. Eu já passei por vários perrengues. Eu estou até escrevendo um post para o blog sobre perrengues. Desde coisas simples, assim, eu viajo sempre com meu marido, a gente quase perdeu um trem. Era à noite, a gente ia de Madrid para Barcelona de trem e a gente quase perdeu. A gente teve que correr porque a gente ficava olhando para o painel, inexperiência, né? Olhando para o painel, esperando aparecer escrito Barcelona. E no painel só aparecia BCN, que são as iniciais de Barcelona, né? Então, a falta de traquejo, de viagem, né? Quase nos fez perder. Até assim, o perrengue mais sério que eu já vivi, nós já vivemos alguns que nos deixaram assim, bem apreensivos em viagem, mas o mais chato deles foi uma cirurgia de emergência nos Estados Unidos, né? Faltavam 5 dias para a gente voltar e meu marido precisou ser operado de apendicite, né? E, assim, eu acho, e a gente fala sobre isso, né, Silvia, de que o importante dos perrengues é sempre a gente pensar o que a gente pode aprender com eles.
né? Nós aprendemos duas coisas nessa viagem. Primeiro, é a procurar sempre um seguro de saúde que pague todas as despesas, e não aquele em que você paga para ser reembolsado. Porque essa cirurgia nos Estados Unidos, que era uma cirurgia simples, se nós tivéssemos que pagar no lugar onde ela foi feita e tal, nós não teríamos dinheiro vivo e nem limite no cartão de crédito. Tá? E depois sempre viajar com um chip de internet no telefone dos dois viajantes, né? Ou das pessoas que estão lá envolvidas na viagem, e que você possa receber e fazer ligação para o Brasil. No nosso caso, a gente estava, todos dois com chip de internet, mas a gente não estava habilitado para fazer ligação para o Brasil nem receber. Então, a gente ficou no maior sufoco para falar com a seguradora, para falar com a Seguros Promo, que era quem intermediava a nossa relação. A nossa salvação foi a minha filha no Brasil, que ficava intermediando a conversa, e um primo que morava lá nos Estados Unidos, numa cidade muito próxima, e que foi para a casa dele que a gente foi para poder fazer todo esse contato. Então, assim, desses dois perrengues, a Silvia já mencionou que o planejamento, né, ele contribui bastante para a gente minimizar, mas o outro passou pelo perrengue, é um aprendizado, e um aprendizado para você, muitas vezes, compartilhar, porque pode ajudar outras pessoas a saber solucionar, ter uma ideia de solucionar quando vivenciar aquele perrengue, né? Mas eu já passei por vários outros. Na hora é um nervoso, eu não consigo pensar nessa coisa, vai ser uma história para contar. Depois até né? Mas na hora, gente, nossa senhora, que sacrifício. Eu acho que para mim, para o meu marido, ainda é pior pelo seguinte, nós dois não falamos, nós não dominamos um idioma estrangeiro. A gente consegue se comunicar em inglês, mas eu consegui diferenciar. Eu não sei falar inglês, eu me comunico em inglês. Então, isso, na hora, às vezes, deixa a gente mais tensa, né? Para poder explicar o que é que você quer, entender o que é que o outro está falando, pedir ajuda e tal. Então, eu acho que o importante é isso, é você planejar e você ver o que é que você tira de aprendizado daquele perrengue. Várias dicas importantes, uma conversa muito legal, muito boa. A gente está aqui com a Lilian, do blog Uma Senhora Viagem, e com a Silvia, dos Sentidos do Viajar. Se você, nosso ouvinte, não conhece os blogs ainda, corre lá no Instagram, segue o blog, segue o podcast delas também, porque tem muita informação legal. E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, foi ótimo conhecer, foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Nós também adoramos, muito obrigada. Obrigada, Andréia, obrigada, Mari. É muito bom mesmo, um prazer imenso a gente estar aqui com vocês. Um abraço para todo mundo. A tua viagem no Fusca com a tua mãe. Eu fiquei imaginando. Pois era uma festa. E eu tive o privilégio de você estar na frente, que era uma honra para a gente, porque eu era mais velha, né? A gente disputava quem sentava na frente. E nós fizemos uma viagem que foi interessantíssima. Eu ia falar, esqueci. 65 horas, ela e os 5 pirralhos, e mais 9 pessoas, num ônibus de Curitiba até Teresina, para conhecer os meus parentes, né, os meus tios e tal, do lado do meu pai que tinha morrido, porque a gente não conhecia a família. E ela dirigindo? Não, foram de ônibus. Fomos de ônibus. E foi uma aventura,